Olá, meus queridos, vamos continuar a nossa aula sobre arte contemporânea. Hoje nós vamos falar sobre anti-arte e sobre performance. Vou falar de uma maneira bastante resumida, mas vocês sabem que dentro do nosso material gráfico vocês vão receber tudo bem detalhado, ok? Antes da gente começar a falar sobre anti-arte e sobre performance, dê uma olhadinha aí nessa performance da Yoko Ono. E aí, gostaram? É arte ou não é arte? Então, pessoal, quando a gente tem essa ideia, esse conceito de anti-arte, o que é que nós vamos entender sobre ele? Anti-arte é uma manifestação artística baseada em propostas antagônicas das formas tradicionais ou na rejeição total de práticas artísticas e valores estéticos consolidados em favor do choque, da arbitrariedade e ou do nonsense, né? Quando nós começamos a estudar sobre arte contemporânea, eu havia dito a vocês que antes dela nós tivemos o modernismo, mas que ainda assim o modernismo existia alguns padrões, né? Existiam alguns padrões que eram seguidos. Existia, por exemplo, a separação entre público e artista. Então, nós tínhamos aquele que era o pintor e nós tínhamos aquele que era o espectador. E aí, dentro da arte contemporânea, essa separação acaba. Então, o espectador, ele faz parte da obra, o espectador também se torna a obra. Como um dos principais representantes dessa anti-arte, né, nós temos o dadaísmo, que é um movimento moderno, né, mas que dá um primeiro passo para esse novo pensamento da arte contemporânea. E como um grande representante do dadaísmo, nós temos o Duchamp com a sua obra A Fonte. Então, qual que era essa ideia da anti-arte? Era questionar essas imposições que existiam na época, né? E aí, pessoal, nós vamos, né, ainda quando estávamos na sala de aula, nós vimos dois conceitos que eram bem importantes para a arte contemporânea, que é a ideia de arte conceitual e a ideia de efemeridade. Só para a gente relembrar, arte conceitual é aquela proposta em que a ideia, o conceito, vale mais, é mais importante até do que o produto final, né? Então, pensar no processo, pensar na ideia, pensar no conceito era mais importante do que o produto final. O conceito de efemeridade, ele fala exatamente sobre uma arte, uma produção que tem um tempo determinado para acontecer, que tem um tempo determinado para a sua realização. Ela é passageira. E nós vimos isso também em algumas instalações. Aqui no slide eu coloquei uma instalação para que vocês possam ver. Se chama Tanque de Balão. E através dessas três imagens nós conseguimos perceber a efemeridade desta obra, uma vez que na terceira imagem ela já está
completamente destruída. E por ter essa característica, né, de passageira, de efêmera, a instalação, algumas instalações e a performance, por exemplo, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, elas só podem, né, os seus registros, elas ficam através de fotos, ficam através de vídeos. Antes deste pensamento contemporâneo de que obra e público pode, por vezes, se tornar uma coisa só, nós tínhamos determinadas artes, ou melhor, nós tínhamos linguagens artísticas bem definidas. Nós tínhamos as artes cênicas, nós tínhamos a música, por exemplo. Mas, a partir do momento em que a arte contemporânea ela começa a questionar, inclusive, sobre essas separações de linguagens artísticas, nós temos a explosão da performance. O que é a performance? Forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da música. Então aqui nós temos todos esses elementos em uma única apresentação, em uma única manifestação. Às vezes 2 deles, às vezes todos eles, mas nós temos essa junção de linguagens artísticas. Nesse sentido, a performance liga-se ao happening, sendo que neste o espectador participa da cena proposta pelo artista, enquanto na performance, de modo geral, não há participação do público. Pessoal, durante uma performance nós podemos ter ou não a participação do público. O performer, ele pensa a sua performance, ele cria um projeto, ele cria um conceito sobre a sua performance, mas essa performance ela pode acontecer nos mais variados locais. Então eu posso sim realizar uma performance dentro de uma sala de museu, como eu posso realizar uma performance na rua. Vamos assistir agora a performance Cegos, de um coletivo chamado Desvios.
performance cegos, ela tem como um dos seus objetivos questionar e chamar a atenção das pessoas para a questão do consumismo, né? É interessante a reação das pessoas quando elas veem a performance. É importante que a gente destaque isso. A performance, essa linguagem performance, ela não faz parte ainda do conhecimento, né, de grande parte da população. Então, quando as pessoas olham uma performance, na maioria das vezes elas ficam: o que está acontecendo ali? O que será aquilo? Né? Então ela fica instigada a se aproximar, ela fica instigada às vezes a até participar. E essa é também uma característica que nós havíamos dito da questão da arte contemporânea. Né? As pessoas, elas podem participar, se quiserem, na performance. E outra questão, outro ponto muito importante a ser destacado dentro da performance é que ela precisa do performer. Ou seja, a performance ela só acontece com a presença do ator performático. A performance ela só acontece com a presença do corpo como um instrumento artístico. Então, só para a gente finalizar, né, fechar esse assunto de hoje, nós ainda vamos voltar na performance, até porque ainda vamos falar sobre happening, né? Até porque vamos falar sobre happening, mas para a gente poder fechar esses conceitos de hoje, quais que são então essas características da performance? Linguagem híbrida, mistura elementos do teatro, artes visuais, instalação, música, entre outros. Não tem lugar apropriado para acontecer, então é aquilo que eu havia dito. A performance ela pode acontecer na rua, a performance ela pode acontecer no museu, a performance ela pode acontecer numa escola. Registros da ação podem acontecer por meio da fotografia, vídeo, mas o caráter da obra é efêmero. Olha aí a palavra novamente, é passageiro. E aquilo que eu havia dito, o corpo como um instrumento da ação artística. Ok? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Nós vamos fechar a nossa aula neste ponto e na semana que vem a gente se encontra provavelmente numa aula online, tá bom? Para que possamos conversar melhor sobre a performance, melhor sobre a anti-arte e introduzir novos conceitos. Beijo para vocês e até semana que vem.